Saúde agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Hoje temos o prazer de receber aqui nos nossos estúdios o Dr. Dair Bicudo Piaia. Tudo bem com você? Como é que tá, doutor? Tudo jóia? Boa noite, Neto, doutor. boa noite, Maria, boa noite a todo mundo que está assistindo aí. Piai, correto? Piai, exatamente. Piai, tá aqui. O médico cooperado, né, doutor Dair, ele é cooperado aqui da nossa querida Unimed Piracicaba, e hoje a gente vai estar conversando, justamente batendo papo aqui, sobre a tuberculose, porque o Dia Mundial de Combate à Tuberculose foi no último dia 24/3, tuberculose, que a gente sabe que é um problema, que atravessa os anos, né, os séculos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, e você que está em casa vai participar conosco, 991411048, fazendo a sua pergunta. Daí, para começar, queria que você explicasse para nós o que é a tuberculose. Perfeito. Bom, a tuberculose é uma infecção crônica causada por uma bactéria do gênero Mycobacterium. Essa bactéria já acompanha a humanidade há mais de 10 mil anos. Olha só. Parece que ela começou assim, tem muita relação com quando o homem fica muito perto do outro. Perfeito. O ser humano, né? Então, acha que isso apareceu mais ou menos há 10 mil anos, quando o homem deixou de ser nômade. Lembra que antes era caçador e tal? Correto. Aí passou para a agricultura, começou a formar as comunidades, coincide mais ou menos com o aparecimento da tuberculose. E depois ganhou um grande salto depois na Revolução Industrial, século XVIII, com as indústrias começaram a formar as cidades, grandes cidades. Então, esse aumento populacional deu um grande impulso na disseminação da tuberculose. E hoje, com alguns lugares ainda se nota isso, onde tem pessoas mais juntas, grande população, em lugares pequenos, né? Como presídio, asilos também é um problema grande. Países que têm uma superpopulação, como alguns países da Ásia e da África, também é um problema. Então, essa é a tuberculose e causa um problema tão devagar nas pessoas que isso torna difícil, às vezes, o diagnóstico. Olha só. Diferente de uma pneumonia, Que já acomete rapidamente, a pessoa já tem que parar no hospital, às vezes até uma internação. A tuberculose, ela não evolui dessa maneira, não é rápida? Não evolui. Vai aos poucos, ao longo de semanas ou meses, ou às vezes até anos, deteriorando a pessoa, e o diagnóstico nem sempre é fácil. Olha só. Porque ao contrário da bactéria da pneumonia, que a bactéria vai se alimentando e multiplicando rapidamente, Sim. e você pega e vê ela no microscópio, se procurar, Perfeito. a bactéria da tuberculose não. Ela se reproduz tão devagarzinho, muito lentamente, e ela fica escondida onde? Dentro dos glóbulos brancos, que é a polícia. Olha. É a mesma coisa que o ladrão que se escondesse dentro da delegacia. Dentro da Polícia delegacia. nenhuma vai achar. Nunca acha que está ali, Então, não tem como combater, né? Não tem como combater. Então, essa bactéria, além dela ter uma multiplicação muito lenta, ela se esconde onde a nossa polícia não consegue pegar. Encontrar. Doutor, você falou que as grandes aglomerações, então a gente tem historicamente falando, né, a questão da evolução e a propagação muito rápida a partir que historicamente a gente falando, a população ela começou a se aglomerar em cidades, né, enfim, resolveu, a questão da agricultura foi um porte para isso, né, se fixa e ali gera família, vem outras famílias. Como que acontece a tuberculose? É um trato de contato rápido, quer dizer, se eu tive contato com uma pessoa que tem tuberculose, eu vou desenvolver ela lentamente, mas já vou começar a desenvolver, ou eu preciso de um prazo maior de vivência com a pessoa que está infectada para desenvolver a tuberculose? Exatamente, Neto. Ao contrário da gripe e de outras infecções, você precisa de um tempo longo de convivência com a pessoa que transmite para que você tenha tuberculose. Então, não é tão fácil pegar a tuberculose, não. Quem está ouvindo aí não precisa ficar assustado, não. Vai ter problema quem tem contato prolongado com alguém com tuberculose. Perfeito. Tá? E durante o Covid, eu acho que os casos de tuberculose, como é que a doença, a tuberculose em si, ela se comportou durante o Covid? Nós não temos muitas coisas. O que nós sabemos pelo Ministério da Saúde é que no ano de 2020, aí, no auge da Covid, as notificações de tuberculose diminuíram um pouco. Tá. Agora, não sei dizer se isso é porque diminuiu a quantidade de tuberculose ou porque o isolamento e também todo o sistema
público priorizou a Covid, então um monte de outros serviços ficaram em segundo plano. Perfeito. Certo? A gente prestou mais atenção de um lado, deixou de e olhar muitos o outro. outros serviços, assim como a oncologia ficou prejudicada, talvez o combate à tuberculose tenha ficado prejudicado também, não sabemos. Correto. Estamos ao vivo, você participa conosco, estamos falando sobre tuberculose. Se você tiver uma pergunta, estamos aqui ao seu dispor, você de casa, pode participar conosco, tá bom? Pois não, Maria. E já tem pergunta chegando, a Carlita da Boa Noite. Oi, Carlita, e ela tudo quer bem? saber o seguinte, doutor, qualquer pessoa corre o risco de contágio, mesmo que tenha tomado a vacina BCG em criança? O que seria a vacina BCG? Seria legal o senhor também completar. Por gentileza. Perfeito. Então vamos explicar o que é a vacina BCG inicialmente, né? Vacina BCG é uma vacina feita com um derivado de uma bactéria parecida com a bactéria da tuberculose. E no Brasil agora ela é feita para crianças com menos de 1 ano de idade. E às vezes já sai da maternidade, geralmente já sai vacinado, né? Perfeito. Então, essa é a vacina. O que é importante saber dessa vacina? Essa vacina previne a tuberculose? Infelizmente, não. Quem tem a vacina, tomou a vacina, pode pegar a tuberculose? Pode. Porque todos os brasileiros, nós todos fomos vacinados, a grande maioria. E mesmo assim tem muita tuberculose. Então, por que toma a vacina? Aí que é importante. É para prevenir formas graves de tuberculose. Para prevenir tuberculose no cérebro, tuberculose no osso, tuberculose no intestino, Nossa, então tuberculose renal. Ela ataca outros Sim. órgãos, além do pulmão, é isso, doutor? Exatamente, é o que a gente chama de tuberculose extrapulmonar, que às vezes é mais grave. Imagina uma meningite por tuberculose. Gravíssimo. Por que temos poucos casos? Devido à vacinação com a BCG. Então a BCG, ela não previne a tuberculose pulmonar, mas previne as formas mais graves. Olha só. Isso é uma coisa que todo mundo tem que saber. Desde quando a BCG ela é aplicada aqui no país, o senhor sabe? Eu não tenho esse número, mas imagino que deve ter começado na década de 60 ou 70. Perfeito. Na década de 70, com certeza, né? No início da A BCG década é aquela que de deixa 70. aquela marquinha no braço? Sim, que quando éramos crianças, vinha Isso. com revólver, todo mundo saía correndo. Verdade. Todo mundo chorava já antes de tomar. É verdade. Agora não, agora já vem com a agulhinha bonitinha. Sim, bem sim. melhor. Vamos falar um pouquinho do sintoma, tem mais participação, né, Maria? Se você quiser, vamos dar Tem, prioridade à população, então. Pois não, Tem sim, a Laura, ela dá boa Oi, Laura. noite, quer fazer a seguinte pergunta, doutor, pneumonia ou gripe mal curadas podem causar tuberculose? Veja bem, não. Isso é outra coisa, né? Pneumonia é uma coisa, a gripe é outra e tuberculose é outra coisa. Os micróbios que causam essas infecções são diferentes, o tratamento diferente, então não é a mesma coisa não, tá certo? O que acontece é o seguinte, se a pessoa tem uma pneumonia que não cura nunca, aí o médico tem que pensar, opa, será que não é tuberculose? Tá. Mas não que uma coisa transforme na outra, tá? Perfeito. E aí, já aproveitando então sobre isso, sintomas são parecidos? Quais são os sintomas da tuberculose? Podem ser parecidos, mas a grande diferença é que uma pneumonia dura pouco tempo. Ou a pessoa tratou, melhorou e pronto. Sara. A tuberculose não, pode demorar meses. Então essa é a grande diferença. Tem muitos sintomas incomuns. Febre, emagrecimento, tosse com catarro, tudo isso. A famosa tosse comprida que eles falam, é isso? Pode ser. A tosse comprida é uma outra coisa diferente lá, né? Que era a infecção da laringe, né? Tá. Mas tem muitos sintomas em comum com a pneumonia, só que a pneumonia dura pouco tempo. A tuberculose se arrasta por semanas e meses. Essa é a grande diferença, tá? Perfeito. Estamos ao vivo, você pode participar conosco, 2534-1234, 991411048. Vou falar, você falou que aglomerado, né, de pessoas, né? E a gente tem algumas referências, por isso que eu já perguntei logo para o senhor a questão do contato, se é um contato imediato, se é um convívio um pouco mais prolongado, né? O pai da Má, ele teve tuberculose, né, Má? Teve quando criança. Quando criança, fez o tratamento também, e na época dele, estamos falando aí de 85 anos atrás. De 30, né? E aí o convívio na escola, por exemplo, né? Então as crianças não tinham a vacina ainda, não tinham alguns cuidados, enfim. Mas o que eu queria saber é como que ela é transmitida?
Como que a tuberculose é transmitida? Perfeito. Bom, a tuberculose é transmitida por gotículas, que quando a pessoa tem a tuberculose na forma que produz catarro, porque nem todo mundo que tem a tuberculose transmite, tá certo? Ah, perfeito. Isso é uma coisa. Por exemplo, quem tem tuberculose nos ossos não vai transmitir. Perfeito. Só transmite quem tem a tuberculose no pulmão. E como ela pegou a tuberculose dos ossos? Perfeito. Então, vamos lá. Que tuberculose, gente, é um tema enorme. Sim. Assim, temos, nossa senhora, a gente falaria a noite toda aqui, né? Uhum. Como que ela pegou tuberculose nos ossos? Então, ela pegou a gotícula de alguém que tinha tuberculose, entrou em contato, e aí a pessoa, quando entra em contato com alguém com tuberculose e recebe essa bactéria vem para o pulmão, ela vai para um lugar, ela se multiplica e depois ela espalha para o organismo todo. Perfeito. É como se no início, no primeiro contato com a tuberculose, ela se multiplicasse e a pessoa levasse um tiro de cartucheira dessa bactéria. Se espalha. Vai para todo lugar, para o cérebro, para o osso, para o rim, para a pele, para todos os lugares. Mas é o que acontece, o organismo vem e fecha, e prende tudo e domina tudo. E fica dominado por anos, ou às vezes até por décadas, que é a maior parte dos casos, tá certo? Perfeito. E essa bactéria fica lá presa, quietinha, uma aqui, outra ali, uma no osso, outra aqui, outra no pulmão, outra no rim, então fica presa lá, e não sem acontece sintomas, nada. estão lá Sem quietinhas. sintomas. E um belo dia, por queda da imunidade, por qualquer fator, alguma dessas bactérias pode voltar a se multiplicar e causar a doença. Normalmente vai causar a doença no pulmão. Por quê? Porque a bactéria gosta mais do pulmão do que do osso, certo? O pulmão tem mais ar, ela gosta mais. Sim. Mas por algum motivo, se a pessoa não foi vacinada, alguma coisa, pode ser que alguma dessas bactérias do osso se multiplique e cause a tuberculose óssea. O que felizmente é raro, porque, como eu tinha falado antes, a vacina previne essas formas mais graves de tuberculose. Perfeito. Pois não, Maria. Falando nisso de transmissão, o Leandro quer saber, doutor, se tuberculose fica no ambiente, em objetos, Boa pergunta. em que uma pessoa usa. Tá ok. Não precisa essa preocupação não, tá certo? Vai ficar onde? Se a pessoa estiver com a tuberculose sem tratamento, poderá transmitir se compartilhar aí o mesmo garfo, faca, o copo sem lavar. Ok. Lavar com o quê? Lavou com detergente, esponja, tá novo. Tá certo? Não precisa se preocupar. Perfeito. Há um grupo, doutor, mais vulnerável à tuberculose? Sim. Existe um grupo mais vulnerável e esse que nos preocupa bastante. Bom, primeiro o grupo são aqueles que vivem muitas pessoas num lugar fechado, com menos espaço. Certo? Certo. Presidiários é um grupo que nos preocupa. Pessoas que moram em asilos, os idosos, que além de ter o sistema de defesa debilitado, vivem muita gente e pouco espaço. E também as pessoas que têm a imunidade baixa, tá certo? Pessoas que têm algum tumor, são mais susceptíveis, que já têm uma doença pulmonar antes, tá certo? E outro grupo também muito importante, cada vez mais, são pessoas que vão fazer uso de algum medicamento, que é o que a gente chama de imunossupressor, que vai diminuir a imunidade da pessoa para poder tratar uma doença. Por exemplo, uma pessoa que tem uma artrite reumatoide, às vezes tem que tomar um remédio específico para diminuir lá a inflamação. Como consequência, às vezes diminui a imunidade e pode, se ela tiver uma dessas bactérias quietinhas lá que ela pegou, teve contato há 20, 30, 40 anos, essa bactéria pode ser reativada. Perfeito. Perfeito. Pois Pergunta também do Simão aqui, ele dá boa noite, Maria, Neto, Ana. Tenho 63 anos de idade e tenho asma desde os 5 anos de idade. Seria mais fácil para mim pegar tuberculose? Acho que devido à asma, doutor? Não tem essa relação, não. De jeito nenhum, não tem. Felizmente não tem. Trate a asma direitinho, como que tem que ser tratado e não se preocupe com nada, não. Muitas participações hoje aqui, que legal, viu? Você também que está em casa pode participar. É o quadro Saúde Agora, esse quadro de prestação de serviço para a população, sempre trazendo aqui um profissional para falar com você de casa, orientar a todos nós, essencial. O quadro que já está há 15 anos no ar,
aí graças ao apoio da Unimed Piracicaba, e você participa, 991411048. Pois não. Tá aqui o Júlio também querendo saber, doutor, se é possível prevenir a doença. Boa pergunta. Essa pergunta é excelente. Eu achei que não ia, eu achei um tema tão importante que eu achei que não ia nem ser tocado nisso. Sim, é possível. E esse é o grande pulo do gato para o controle da tuberculose no Brasil e no mundo. O Brasil faz parte de um grupo de países que quer erradicar a tuberculose, tá certo? Então tem várias metas. Primeira coisa é tratar quem está doente, tratar os contactantes, mas tem uma coisa de prevenção, é prevenir a doença. Veja bem, no mundo, mais ou menos 1/4 da população mundial tem a bactéria da tuberculose alojada no seu organismo bem quietinha. 1/4 da população mundial. Então, no mundo, de cada 4 pessoas, uma tem a bactéria quietinha. Essa pessoa vai ficar doente? 90% dessas pessoas não ficam doentes. Vão ficar com essa bactéria quietinha, vão morrer de outra coisa e não vai acontecer nada. Mas 10% dessas pessoas aí que tem a bactéria quietinha deverá ter tuberculose. Então é interessante procurar essas pessoas, saber quem são essas pessoas e tratar essas pessoas antes delas desenvolverem a tuberculose no futuro. Antes da doença desenvolver. Antes da doença. A pessoa tem a bactéria quietinha, sim, mas a gente não vai prevenir que vai ficar sem a bactéria, mas vai prevenir que essa bactéria quietinha se transforme numa doença. E prevenindo isso, você vai impedir também que ela fique doente e transmita a tuberculose para outras pessoas. Perfeito. Então essa pergunta é muito inteligente e essa é uma grande estratégia para o Brasil e para o mundo. Vamos falar do tratamento da pessoa que desenvolveu a doença, no caso. Ela não está quietinha, mas ela desenvolveu a doença. O que é feito de tratamento com essa pessoa? Eu acho que foi o pai da Maria mesmo, uma vez contou para nós, que eram muitos comprimidos, né, que ele tinha que tomar, na época, o isolamento. Inclusive as pessoas iam até para uma determinada região aqui do estado de São Paulo, né, que ali em Campos do Jordão, para fazer o tratamento, né? Como é que é feito hoje, doutor? Tá. Felizmente as pessoas não precisam ir mais para Campos do Jordão, Botucatu, Poços de Caldas. Poços de Caldas. Podem ir para passear, né, doutor? Podem ir para passear, né? Antes acreditava que quando não tinha remédio, acreditava que a tuberculose era tratada com uma vida tranquila e com ar mais fresco da montanha, né? Isso é bom, mas não existe tratamento melhor, né? Então, hoje o tratamento é com medicamentos muito mais eficazes, é uma combinação, para a maior parte dos casos, uma combinação de 4 medicamentos, tá certo? Que agem nos locais que essa bactéria deve estar. E esse tratamento dura 6 meses. Mas no prazo de 2 semanas a pessoa já não transmite mais. Isso que é importante. Então a pessoa não precisa ficar isolada a vida inteira como antigamente, tá certo? Não existe esse preconceito mais. Então é uma doença como um problema de saúde, como outro qualquer, e que tratou, está novo, só tem que seguir o tratamento, completar o tratamento até o fim. O tratamento é longo e o que acontece se a pessoa resolve? O que acontece, doutor, o senhor sabe disso? A maioria das pessoas começa a tomar medicamento, vai embora os sintomas, ela para de tomar. Acontece muito com antibiótico e é um erro grotesco e perigoso, né? Interromper o tratamento, não seguir orientação médica nos dias e quantidades determinadas. O que acontece no caso da tuberculose, se isso acontecer? Não pode ser interrompido de forma alguma. Se tiver algum problema com o medicamento, tem que ser trocado por outro, mas não pode ser interrompido. O que acontece se interromper? É um problema para a pessoa e para a sociedade. Para a pessoa, por quê? Poderá voltar mais grave depois. Para todo mundo, qual que é o problema? Ela poderá voltar a ter a doença e transmitir, como poderá também causar resistência da bactéria aos medicamentos. Aos medicamentos, né? Por isso começou, tem que terminar. E aqui em Piracicaba, como todo o Brasil, o serviço é muito bom. Aqui em Piracicaba temos o CEDIC. Perfeito. O tratamento, a pessoa não pega o remédio, não paga o remédio, ela tem que pegar no CEDIC, que é o Centro de Doenças Infecto-Contagiosas daqui de Piracicaba, que faz um trabalho muito bom e acompanha a pessoa. Se a pessoa fugir, acho que eles vão lá para saber, vão perguntar, porque eles trabalham muito bem, viu? Muito bom. Dair Bicudo, muito obrigado pela sua participação. Doutor, que é médico operado da Unimed Piracicaba, especialidade pneumologia. Muito obrigado pela sua participação. É sempre uma honra
encontrar com profissionais assim da nossa querida Unimed, que vem conversar com a nossa população, com o nosso público. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade de levar algum esclarecimento para a população. Muito obrigado. Obrigado. E vai Corinthians, né, doutor? E vai Corinthians. Apareceu o distintivo ali, ó. Olha lá, viu? Apareceu só metade. Ali, tá torto, que aquele ali é da Ana, que ela é São Paulino. Aqui é Corinthians, Doutor, obrigado, viu? Nada, obrigado, valeu. Tá aí o nosso quadro, então, Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Obrigado a toda a equipe da Unimed, obrigado a toda a direção da Unimed Piracicaba. Deixa eu dar um recado para você, eu quero falar agora da Drogal, gente. A rede de farmácias piracicabana é Drogal e, claro, sempre acompanhando aqui, você tem aí as promoções. Mês do consumidor continua. Olha que maravilha, gente. Creme de tratamento capilar Salon Line Cachos dos Sonhos, de R$ 29,99 por apenas R$ 25,99. Mês do consumidor. Ainda falando do cuidado e bem-estar dos cabelos. Olha só que maravilha, gente. Máscara de tratamento Seda com vitamina C. Olha que maravilha, gente. De R$ 18,89 por apenas R$ 17,19. Gostou? Aproveite. Mês do consumidor é na Drogal. Mais informações no 3401-3000. Drogal, cuidando de você e da sua família. Agora a gente vai para o intervalo bem rapidinho e já voltamos. Não saia daí. Descubra a inovação no novo pronto atendimento da Unimed. Nosso autoatendimento agiliza seu processo de admissão. A detecção de face oferece mais segurança e rapidez, reduzindo o tempo de espera para um atendimento mais ágil, com um corpo clínico especializado na urgência e emergência de pacientes que buscam pelo serviço. Unimed Piracicaba. Inovação que faz a diferença na sua saúde. Eles são empreendedores, são desenvolvimento, são inteligência e oportunidade, são um movimento que gera a confiança e a esperança, a cada dia, a cada desafio, a cada conquista. Juntos, constroem Piracicaba. Já são 9 décadas onde compartilhamos a paixão em servir, colher resultados e trabalhar de forma significativa para o progresso de Piracicaba e região metropolitana. Seguiremos focados e trabalhando para os associados, mas com um olhar no horizonte. Ser uma associação reconhecida como protagonista e referência de um ecossistema sustentável de empreendedorismo, gerando valor para a sociedade. Essa é a nossa visão. Todas as quartas-feiras você recebe as principais informações e tira suas dúvidas sobre o Memorial Planos, Grupo Unidas e Grupo Bom Jesus. Afinal, as melhores escolhas são as que trazem tranquilidade. Qualidade e variedade, só o Delta tem. O melhor preço da cidade, o Delta tem também. Economia de verdade, comprar no Delta me faz bem. Com um carrinho cheio, as ofertas sem de cor. Por isso que eu vejo o Delta cada dia melhor. Delta Supermercados, cada dia melhor. No Cimesp, estamos prontos para construir o futuro juntos. Cimesp, a força que transforma indústrias e escreve o futuro dos setores. Sua necessidade é a nossa prioridade e seu crescimento é a nossa missão. De volta pro programa Piracicaba Agora. Eu falei que o intervalo ia ser rapidinho, foi mesmo, né? Deixa eu dar para vocês agora um recadinho. Olha, vai fazer seus óculos, vai consertar seus óculos. O lugar certo, você já sabe, é Oficina
dos óculos, a qualidade da oficina dos óculos, no conserto, na reforma, no reparo dos seus óculos. E para você que vai adquirir um novo óculos, né? Os novos óculos, você já sabe, óculos de sol, proteção UV, as melhores marcas e armações e lentes de contato com qualidade. Leve sua receita e faça sua confecção dos óculos no lugar certo, na oficina dos óculos. 2 endereços em Piracicaba para melhor atendê-lo. Benjamin Constant, 897 no centro de Piracicaba e Virgílio da Silva Fagundes 599 em Santa Terezinha. A qualidade em óculos é Oficina dos Óculos. Vamos agora para o nosso quadro do CIMESP, que também é sempre uma prestação de serviço muito importante para você. E a participação de hoje, eu tenho o prazer aqui de receber o Dr. Júnior Ometo, psicanalista, né, e professor conosco aqui para bater um papo muito pertinente. Professor, seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, Neto. Boa noite. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Obrigado pela presença. Olha, o semestre convidou, né, o professor para estar conosco aqui, porque o assunto é muito importante. A gente vai falar sobre a atualização da NR1. Olha, essa sigla, claro que o professor vai explicar, mas nos traz uma referência que aconteceu há pouco aqui, né? Isso foi muito fomentado, principalmente pelas TVs. Nós mostramos aqui uma matéria também sobre, e claro, falando sobre a questão do trabalhador, do empregado, do empregador, do colaborador, com a empresa. Vamos explicar para quem está em casa, então, o que é a NR1? Então, Neto, nós temos as normas regulamentadoras, que elas cuidam da questão da saúde e segurança no trabalho. E essas normas, elas existem desde 1978. E, normalmente, elas têm algumas atualizações, né? O governo faz, o Ministério do Trabalho faz algumas atualizações nela. Sim. Essa última aconteceu em agosto do ano passado, perfeito, né? Que foi a norma que pede para a gente cuidar dos riscos psicossociais. Né? Traduzindo aqui numa linguagem mais fácil, saúde mental. Saúde mental. Saúde mental e emocional. Então agora nós tivemos 9 meses de preparação e a partir de 26 de maio se torna lei e vai ser fiscalizado também pelo governo. Entendi. O que isso diretamente muda, né, para as empresas, até para a gente entender, né? Quando a gente fala da saúde mental, né, algumas situações, vou colocar hipoteticamente falando, né? Então a gente tem desde uma questão pessoal que afeta no âmbito do trabalho, e isso é fato, né? Não é de agora, existe a lei, mas a gente por vezes vê esse acontecimento, a pessoa vem trabalhar, ela não está legal, e aí o pessoal, os companheiros, colegas acabam falando, não está muito bem, então essa pessoa ela é dispensada, enfim. Vamos falar nesse âmbito geral, para quem está em casa entender o que seria a saúde mental desse colaborador, né? E a lei veio para fiscalizar. Então, antes de falar sobre a fiscalização, vamos falar quais são os tipos de problema que caracterizam dentro da NR1. Isso é muito importante, tá? Por quê, Neto? Nós temos, isso inclusive vai ser um dilema, né, que nós já estamos percebendo que nós vamos ter que lidar bem com ele, que é o quê? A NR1, ela veio para falar assim, vamos mapear, identificar e nos prevenir de questões ligadas à saúde mental, riscos dentro do trabalho. Tá. E aí que você falou, existem, né, funcionários, somos pessoas, né? Claro. Costumo dizer nos meus treinamentos, não temos 2 cérebros, né? Perfeito, nós temos só em todos os lugares. Só. Então não dá para separar a vida pessoal de profissional. O que a gente consegue com inteligência emocional é gerenciar isso. Né? Então um dos grandes dilemas que, inclusive no semestre estou dando um curso agora sobre isso, né? Nós vamos ter outro mês que vem também para líderes. O que a gente está vendo? Que vai ser difícil a gente entender o risco que vem do trabalho e que vem da vida pessoal. Nós temos pessoas que têm problemas, né? E isso acontece, isso vai gerar um problema, uma dificuldade dentro do trabalho. Identificar e nós, isso, claro, através das planilhas, tem o nosso PGR, né? A gestão de riscos, vai mapear os riscos que são gerados dentro do ambiente de trabalho. Como jornada excessiva, assédio, estilos de comando, desafios divergentes com a competência, fatos que vão gerar um estresse e automaticamente pode levar a pessoa a um burnout, a uma ansiedade. Dentro disso também está uma identificação, por exemplo, há um tempo atrás eu recebi até mesmo semestre falando sobre essa questão da relação
de colegas, né? E às vezes é um pouco... Acontece ser até um momento estressante ali, né? Dos próprios colegas trabalhando, essa relação de amigo e companheiro do trabalho, né? Que isso também gera uma situação desgastante. E a responsabilidade disso, como é que fica, né? Esse tema é muito importante também. Por quê? Eu tenho dito que o grande fator que vai fazer a diferença nas empresas hoje é a liderança. A liderança. Né? Então, é claro que o RH, o pessoal de segurança, né? Compliance, todos eles vão atuar dentro dessas regras da NR1. Mas o grande fator determinante do sucesso ou não vai ser a liderança. Porque onde que ocorre a base, né? Os riscos psicossociais? Na forma de liderança. O clima organizacional, ele é feito pela cultura. A cultura é basicamente os donos, né? E embaixo deles, na parte estratégica, na parte tática, nós temos a equipe gerencial. Perfeito. Então, esses líderes, eles têm que ser bem treinados, saber bem, eu costumo dizer que precisam ser quase psicólogos aí, né? Para poder lidar com a galera e poder mapear e resolver essas questões que aparecem no dia a dia, né? Que são muitas. E é interessante isso, né? Porque daí a gente vai subindo, né? A pirâmide, retornando, né? Nessa pirâmide, né? Quem que toma conta dos líderes, né? E depois quem que toma conta dos proprietários, né? Porque é uma coisa que vai subindo, não é? Porque a situação, a demanda, ela é diária, né? Olha que interessante. Nós temos o Brasil hoje é o país mais ansioso do planeta. Correto, né? correto. Nós temos o recorde de ansiedade. Temos muitas questões aí para tratar de ansiedade, mas a principal delas, qual é o causador principal de ansiedade? É a instabilidade. A instabilidade. Então, quando tem alguma coisa instável, a minha mente como que entra numa guerra. Exato. É um país que entrou em guerra, né? Então é adrenalina, é cortisol. Não para. E fica ali. E o que acontece com o ansioso? É como se fosse um computador e ele vai escanear o futuro. Exato. E ele escaneia o futuro, mas ele fala assim... Né? Prevendo. Ele vai falar assim, tá tudo errado. Então, aquilo lá, nós temos uma parte no cérebro, que é a amígdala, né? A amígdala é aquela que libera o cortisol, a adrenalina. Então, a pessoa entra no estado de guerra mesmo. Nossa. E aí vamos para a síndrome do pânico e uma série de outros eventos. Então, o que nós precisamos fazer? Estar cada vez mais no presente. Né? A saúde mental, e a gente tem visto também que pessoas que entram nessa guerra, né, nesse processo de angústia pelo futuro, elas se desesperam num tal ponto que começam a entrar em depressão. Perfeito. Então a gente está vendo isso, 90% das doenças emocionais hoje, elas estão na mão de ansiedade e depressão. Perfeito. E uma está levando a outra. Né? O passado não resolvido, ela leva a uma depressão, e a angústia pela guerra, do futuro leva na ansiedade. E uma coisa vai trazendo a outra. Né? Então, hoje nós temos mais de 471 mil afastamentos. Nossa, hoje. Olha que volume. E há 10 anos atrás, 2014, nós tínhamos 202 mil afastamentos por saúde mental. Então, veja, passamos pela pandemia, né, que gerou uma certa instabilidade também, né? E hoje a gente está com 471 mil afastamentos por questões emocionais mentais. Agora, Meto, quando vem a lei, a lei não vem para tratar, a lei vem para identificar e apontar, correto? Isso. Não é uma lei que está disponibilizando um tratamento para todos nós, vamos dizer assim. Não, ela vem para apontar que algo está errado. Isso. Como que lida com isso? Como é que lida com isso? Primeiramente, entender que você já falou, a causa, um cérebro só, isso acho que foi muito interessante que você falou, é um cérebro só em todos os lugares, né? A gente é o país mais ansioso, uma série de problemas, quando a gente olha quem deveria governar em todos os âmbitos, tá, gente? Sem questão política. Ao invés de governar, gera problemas e gera mais ansiedade, porque a gente está olhando para uma briga, né, entre as duas partes desse país, está dividido, esquerda e direita, isso gera ansiedade para nós, e ao mesmo tempo vem uma lei que obriga o empresário a identificar e tomar algumas atitudes, que é isso que a gente vai decompor aqui para a gente entender melhor, né? Mas como é que eu trato isso? Eu costumo dizer assim, a NR1 traz essa exigência, mas ela é muito importante, que é a escuta, Neto. Né? Eu vejo empresas, às vezes, contratarem, né, consultorias enormes, caras, e não se escuta o colaborador. E a gente sabe hoje que a escuta ativa, ela resolve praticamente 50% dos problemas. Né? Então, o primeiro conselho que eu dou, né, nos cursos e na empresa que eu trabalho, vamos primeiro escutar o nosso colaborador. Uma fonte muito bacana disso, pesquisa de clima. Tá? Mas uma pesquisa de clima que seja bem elaborada, com perguntas onde nós vamos sim procurar mapear
os riscos, né? Porque como você falou, eu não vou tratar o doente ali. O governo não está criando uma medida para tratar quem está doente. Ele está criando formas da gente evitar, prevenir que as pessoas adoeçam. Então eu tenho que atuar ali. A liderança, como eu falei, é um ponto fundamental nesse processo, tá? Então, o governo, eu vejo isso com bons olhos, porque não é uma lei. É como terapia, né? O que a terapia até então ela é, né? Um preconceito, é coisa de quem não tem o que fazer. A gente relega ela a segundo plano. Sim, verdade. E a saúde mental também, a gente não vai aqui ser hipócrita, né? Ela é colocada como segundo, terceiro plano. Não deveria jamais, né? A gente vê hoje os gastos no planeta com afastamento, turnover, absenteísmo, presenteísmo. Sim. Nós gastamos hoje $1 trilhão no planeta Terra só com custo de saúde mental. Então veja que, eu digo sempre, é um ganho financeiro. Sim. A empresa que começa a olhar saúde mental com esses olhos, ela vai ganhar dinheiro. Perfeito. E ela vai melhorar o clima, ela vai diminuir turnover, ela vai melhorar o presenteísmo, que quem não sabe, né, é você estar lá, mas não está lá. Não está lá, né? É só o corpo que está ali. Em outro lugar. E empresas grandes como P&G mapeiam já o presenteísmo com mais de 10%, 11%. Olha! Né? O absenteísmo em 2%, 3%. Nossa. E o presenteísmo com mais de 14%. Agora, olha o risco do presenteísmo. Você está trabalhando numa máquina cara. Claro, você está fazendo uma operação financeira. Sim, e você não está ali. Né? Que é um dos transtornos também mentais que a gente está vendo. Ô, Metô, você está falando isso, mas isso a gente vê em sala de aula do ensino fundamental. Esse tipo de relação, de problema, que é um problema psíquico, que é um problema que deveria ser curado não, mas talvez tratado para não chegar a esse ponto, a gente vê em sala de aula, né? Com crianças, jovens, adolescentes que não estão presentes, estão ali, mas estão em outro lugar. E a gente acaba levando isso como uma situação da idade. E aí o sujeito chega na fase adulta, que vai trabalhar, como você falou, numa empresa, que vai operar uma máquina, que tem que ter 100% da atenção durante a operação dessa máquina, ele está ausente. Por isso que um dos grandes ganhos da NR1 é eu procurar ver a saúde mental contra os olhos. Então eu tô muito otimista com relação a isso. Claro, a gente está tendo uma lei, mas eu sempre digo, antes da lei, a gente precisa ver os benefícios disso. As empresas, não é demagogia, as empresas só têm a ganhar com isso. O clima melhora, os resultados melhoram. A gente sabe hoje, Harvard soltou uma pesquisa recente, que só melhorando a saúde mental, numa equipe de vendas, eu cresço 27%. Olha. Né, a minha conversão de vendas. Só. Temos pesquisa da Deloitte, que é a segunda maior empresa de consultoria do mundo. Ela diz que cerca de 31% da folha de pagamento é jogada no lixo por questões de saúde mental. Então, empresário gosta de ver números. Você está perdendo, de repente, um excelente colaborador, porque ele está no momento da fase da vida ali que não está legal. Isso é fato, né? Nós temos muitos casos já, eu recebo sempre, a gente tem visto pessoas de um talento enorme que as empresas perdem. Né? E pessoas que estão lá e não estão produzindo o que podem produzir. Eu posso dar um monte de curso, né, para a pessoa, curso técnico. A gente sabe hoje que a técnica é 20% do processo. Perfeito. 80%, isso é pesquisa também, 80% do processo é emocional, é comportamental. A gente sabe que de cada 10 demissões, 9 tem ligação com comportamento, não com técnica. Não com técnica. Né? Então, quando eu cuido da saúde mental, eu ataco em todos os lados, positivamente. Né? Então, os empresários só têm a ganhar com isso. Infelizmente, né, ainda não está tendo essa percepção, como na terapia. Isso perfeito. Não vou fazer, não resolve. Bobagem, né? E tal. Cara, a hora que os empresários, a equipe estratégica e tática, comprar essa ideia, aí a coisa muda totalmente. Nós temos só E é muito interessante você estar falando, porque assim, as empresas elas investem muito nessa questão técnica, através até de cursos, enfim, né, dentro e fora da própria empresa, mas não tem olhar para isso. Não tem olhar para isso, que é o que está tendo baita prejuízo, você falou em números aqui, astronômicos, né, no mundo, mas é muito interessante. Você tem um olhar, Metô, regional também? No sentido de, assim, olha, você falou da questão do Brasil. O Brasil é um país que mais tem ansiosos. E é fato isso, todas as áreas, todos os momentos, né? E a gente descobre por que o Brasil é assim. Por que nós somos ansiosos, né? Por que somos os primeiros e não em primeiro em outras tantas coisas que poderiam ser?
Essa é uma pergunta sempre é feita, né? Nós temos vários elementos que causam isso, porque a ansiedade é muito própria de cada um, né? Como Freud, meu guru, dizia, né? Tudo que você não resolve na sua mente, o corpo vai transformar em alguma enfermidade. Né? Ou física ou emocional. A gente sabe hoje que algumas emoções como raiva, rancor, ressentimento são os causadores de câncer. Sim. Né? Quando você libera o cortisol, né? Então, assim, mas o principal deles, né, que deixa o Brasil desse jeito, nós temos a pandemia, que gerou uma instabilidade financeira, social e de saúde para muita gente. Essa instabilidade gerou ansiedade, né? E nós temos uma situação econômica social no país também, que também gera uma que também gera essa ansiedade. Né? E junto com isso, nós temos as questões pessoais de cada um, né? Com várias causas de conflitos que vão gerar ou depressão, ou ansiedade, ou vício, ou compulsão. Tudo isso é transtorno, né? Mas só que a gente fala sempre de ansiedade e depressão, porque de cada 10 diagnósticos, 9 está ligado à depressão e ansiedade também, é 90%, né? A OMS também já divulgou vários quadros com relação a isso. Então, o cuidado com a saúde mental hoje, eu sou suspeito para dizer, mas ele deveria ser na empresa, em casa, nas instituições, a primeira coisa de tudo, porque é isso que gera o resto. Né? São números como se fosse pós-guerra, né? Sim. São números como se fosse pós-guerra, né? Mas é incrível isso. Tem participação, vamos colocar para nós, participação do público conosco aqui também. Boa noite, Neto, a todos do programa. Me pergunto como vai ser ainda mais difícil lidar com as chamadas gerações Z. Polêmico isso, vamos falar também, né, Meto? Vão ter... falar pessoal complicado de conviver. Pessoal complicado de conviver, né? Qual a opinião do professor? É a Amanda que está escrevendo, né? Está falando sobre a geração Z, né? E aí coloca todos esses argumentos que a gente já ouviu falar aqui também, que não quer comprometimento, né? Eu vi um empresário colocando esses dias, puxa, eu vou contratar um engenheiro, o sujeito veio aqui com o pai e com a mãe fazer uma entrevista, ele achou absurdo isso, né? Fala um pouquinho sobre isso, por favor, Neto. Até voltando na questão, a Amanda tocou num assunto muito importante, até voltando na questão da liderança, né? Perfeito. Nós temos líderes hoje com 30 anos, com 35 anos. Sim. Nós temos colaboradores, né, funcionários da empresa que estão nessa geração. Correto. Então, nós temos muito conflito de gerações dentro da empresa. Tanto para a liderança, Neto, quanto para essas pessoas, quanto para nós que vamos lidar com pessoas. Eu gosto muito do estoicismo, né? Uma filosofia que nos ajuda não é sobre o que acontece, é sobre como eu lido com o que acontece. Né? Então, veja, nós temos uma situação, um problema que for. É esse que a Amanda citou, seja qual for. Nós temos o problema. O que nós vamos fazer? Não tem como resolver de imediato. Então, qual a única alternativa que eu tenho? Lidar bem com isso. Fechar minha mente para a questão problemática, pessimista, negativa, para abrir meu cérebro para quais são as soluções que eu posso ter para isso. Esse é o primeiro momento de transição. É entender que nós temos um problema sim, e não adianta desesperar. E ele não vai ser resolvido com o piscar de olhos, né? Então a gente vai falar assim, eu tenho problema, como que eu vou lidar com isso? A primeira dica que eu dou, Neto, para o líder e para nós, né, e para essa situação que a Amanda nos trouxe, empatia. Perfeito. Empatia é o melhor remédio para tudo. Eu vou brigar com a pessoa que não concorda comigo? Não. Eu vou entender o que está acontecendo com ela e de uma maneira positiva, né, construtiva, eu vou tentar resolver aquilo. As pessoas partem para a ignorância, né? Partem para a briga. Para a briga. Não, vamos partir para a empatia. O que é empatia? A premissa básica da empatia é o respeito, é o direito que eu dou do outro ser ele. Claro que existem normas. E essas normas têm que ser respeitadas. Tá? Mas a primeira coisa que eu digo, temos um problema? Ok. Não vamos ficar no problema. Não vai ficar problema. Vamos buscar saídas. Mas porque sobre Sempre o problema não tem o mínimo controle. Problemas acontecem o tempo todo. Mas sobre como eu vou lidar com aquilo, isso faz... É a minha parte, é o meu controle, né, Mentor? O líder, o professor, as pessoas que tratam, né, como esse caso aí que ela trouxe, como outros que a gente está falando aqui na própria liderança da empresa, de grupos, né, de equipes, a empatia é a melhor solução. Porque eu fecho meu cérebro para o problema. E aí eu consigo encontrar saídas. As pessoas estão paradas no problema. Em cima do problema ali. Não vai. Não vai para lugar nenhum. Ô, Meto, muito boa a sua participação. O Meto está à disposição pelo Cimesp. Você que é associado ao Cimesp, você conta, né, com esse know-how que o Meto tem para estar nas empresas. Além disso, também, se você não é associado ao Cimesp, saiba que o Cimesp já está com olhar para isso. Isso é muito bom de saber, né? Nosso sindicato patronal tem olhar para isso. E como o Meto falou, isso vai ser uma virada de chave para potencializar grandes profissionais que passam por um problema, mas sem sombra de dúvida também para enxugar
uma perca tão grande que as empresas têm financeiramente. Então, tem que virar essa chave, é isso que o Cimesp faz com o know-how. Ô, Meto, quero agradecer a sua participação aqui, viu? Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, um assunto tão importante. Pertinente demais. Vamos ver se a gente marca mais vezes para a gente conversar, que o andar disso, que o nosso empresário, todos nós precisamos saber, né, dessa qualidade que a gente tem à disposição. Ok, obrigado. Valeu. Valeu. Obrigado, viu? Obrigado ao Cimesp, obrigado a toda a equipe que traz sempre aqui assuntos pertinentes, né? Falar sobre assuntos que reverberam, claro, nossa sociedade, é sempre muito importante. Ainda hoje, gente, nós iremos conversar com o doutor juiz de direito, Vander Rossetti, ele que é juiz de direito aqui da cidade de Piracicaba. A gente vai falar um pouquinho sobre a profissão de juiz, a gente vai falar um pouquinho da cidade de Piracicaba também, sobre o ocorrido, né, lá no fórum que foi evacuado, né, as pessoas tiveram que sair, ele vai explicar o que aconteceu de fato. Ainda hoje um bate-papo muito legal com o Dr. Vander, então não saia daí, voltamos já. Chegando aqui na Toca da Coruja, você já sabe, né, o lugar certo para você comer bem, com muita variedade, não é mesmo, João? Pura verdade, Maria. Aqui é o lugar mais bonito da cidade, só tem gente bonita. Temos parmegianas, filé com gorgonzola, filé no molho madeira, filé no molho mostarda e breve novidades. Hoje eu já tenho uma para vocês, costelinha de porco acebolado com alho e um pãozinho. Acompanha mandioca se você pedir a parte. Muito boa. Que delícia, novidades chegando e os pratos da Toca da Coruja, você já sabe, são os melhores. Aberto todas as noites e o pessoal gosta de vir aqui, João, porque é bem atendido, come bem, comida de qualidade e o horário estendido. Horário estendido todos os dias de semana até 1h. Fim de semana das 5 da tarde às 4 da manhã. Temos música ao vivo na quinta, das 8 às 11 da noite. Muito boa música. E ó, você vai poder parar seu carro aqui com a maior tranquilidade, estacionamento amplo, com manobrista, para facilitar para o cliente, né, João? Temos vagas para 60 carros. Aqui ninguém fica de fora. É isso aí, então corre para cá, venha conhecer a Toca da Coruja se você não conhece, é um ponto estratégico aqui na nossa principal avenida, Avenida Independência, né, João? E se preferir, liga 3434-3089, motoqueiro vai com o maior carinho entregar para vocês na sua casa. É isso, ó, lembrando que domingo também atendendo aqui na hora do almoço. É, domingo aquele almoço daqui, ó, é só das 11 às 15 horas. Venha que você vai adorar. Isso, vem conferir as delícias da Toca da Coruja e encontrar o João, ó, figura conhecida, hein? Vem pra Toca você também. Vem! A cada conquista, celebração, festa, reunião, comemoração, a cada encontro, estamos juntos no sorriso dos nossos beneficiários em todos os instantes de felicidade. Juntos realizamos sonhos, transformamos vidas e colocamos nosso maior talento a serviço do cuidado com as pessoas. Somos dentistas. Somos uma cooperativa de dentistas. E cuidar é o que fazemos de melhor. Uniodonto. Nosso sorriso é único. Semanalmente você pode tirar suas dúvidas ao vivo e acompanhar as atividades e ações sociais da Unimed Piracicaba. Toda semana no quadro Saúde Agora, profissionais da Unimed participam do programa Piracicaba Agora. Unimed Piracicaba, sempre cuidando da sua família. Memorial Planos, assistencial, familiar e individual. Um extenso clube de vantagens com descontos em consultas médicas, exames, locação de equipamentos ortopédicos, transportes assistenciais, lazer, descanso e sites de compras. Planos a partir de R$ 39,90 mensais, incluso o funeral e atendimento 24 horas. Também com opção de cremações humana e PET,
com valores sob consulta. Para saber mais, ligue, telefone e WhatsApp 19 3301 4919. Memorial Planos. A vida é o nosso plano. De volta com o programa Piracicaba agora. O pessoal tem falado sempre, né, Neto? Gosto de você sem gravata. Neto, eu gosto de você usando gravata no programa. Então eu faço assim, de sexta-feira eu não uso gravata, para aparecer a camisa, aparecer o blazer, né? E durante a semana eu uso gravata. Agora, se você gosta de gravata, se você não gosta de gravata, se você gosta de camisa, gosta de camiseta, gosta de calça, o lugar certo para você ir lá e conferir coisas lindas e boas é na HC Homem Chique. Presta atenção. Oi, Neto. Oi, Maria. Hoje eu estou aqui na Homem Chique da Benjamin e eu vim apresentar um pouquinho da nossa loja para vocês. Então vem comigo conhecer. Aqui na nossa loja você vai encontrar uma variedade grande de ternos, camisas, gravatas, sapatos, todos os itens para montar um look elegante. E também, se o que você precisa é de um look elegante e ao mesmo tempo mais despojado, casual, você encontra aqui também peças como calça de sarja, camisa gola padre, camisa social, bermuda, calça jeans e muito mais. E um lançamento aqui na HC Homem Chique, hein? Para você aproveitar camisas fibra de bambu. Ninguém merece esse calorzão de Piracicaba, então a gente trouxe aquela camisa com tecido mais fino, mais macio, aquele toque macio, sabe? Vocês vão amar essas camisas, elas estão sendo sucesso de vendas aqui na Homem Chique. Essas são apenas algumas das muitas opções que você encontra aqui na HC Homem Chique. A loja está repleta de novidades e variedade para você. Corre aproveitar! HC Homem Chique, em Piracicaba, você confere e conhece a loja. São, olha, ao todo a rede são 6 lojas. 6 lojas. Em Piracicaba, a loja 1, Benjamin Constant, da Letícia Tá. A loja 2, a Galeria Pague Menos, Santa Terezinha. A loja 3, 15 de novembro. A loja 4, Veríssimo Prado. A loja 5, São Bento. A Veríssimo Prado em São Pedro. E a São Bento, Rua São Bento, no centro de Araraquara. Gente, olha que legal. E a Rua Dona Margarida, aqui do ladinho, em Santa Bárbara do Oeste. HC Homem Chique, porque você merece vestir bem. Pessoal, agora a gente vai reprisar aqui o nosso quadro, a nossa entrevista, Dr. Vander Rossetti, ele que é juiz de direito da cidade de Piracicaba. Nosso quadro Troca de Ideias, é um quadro que acontece sempre às terças, que vem trazendo aí pessoas da nossa sociedade para um bate-papo. Quadro esse que está reverberando bastante. Então convido o senhor e a senhora a acompanhar e conhecer um pouquinho mais do Dr. Vander Rossetti, ele que é juiz de direito na cidade de Piracicaba. Bora! Estamos aqui com um prazer de receber sempre, né? Conosco, Vander Rossetti, ele que é juiz de direito, um grande amigo e apaixonado por essa cidade chamada Piracicaba. Vander, obrigado pela sua presença, viu? É isso, Neto. Prazer imenso estar aqui. Sempre muito bom tê-lo conosco aqui para conversar com quem está em casa, para a gente papear. E o propósito do quadro é esse mesmo, né? É trocar ideias. E é isso, é apaixonado por Piracicaba, né? Demais. Que maravilha de cidade, né? Na verdade, eu tô aqui... Na verdade, eu vim para Piracicaba para ficar 2 anos. Olha só. A ideia inicial era essa, ficar 2 anos e ir embora para São Paulo. Porque a carreira acabava empurrando a gente para lá. Perfeito. Né? E você é de São Paulo? Eu sou de Marília. De Marília. Sou do interiorzão aí. Oh, maravilha. E aí, acabei me apaixonando pela cidade e não saí mais. Não sai mais, né? A cidade é muito boa, né? Agora, essa questão que você falou, a questão profissional, né? Falando um pouquinho, juiz de direito, né? A gente sabe que são muitos jovens que hoje... querem essa carreira, querem chegar, né,
a essa posição essencial para a sociedade. A gente está vendo toda essa situação, né? Política, econômica, o nosso país, né? E a gente vê o judiciário, o quanto é importante, né? Coisa que a gente vai percebendo ao passar dos anos, né? Falando um pouco sobre isso, Wander, a gente tem alguns apontamentos, algumas pesquisas dizendo, olha, algumas profissões elas vão se adaptando, né? Fala um pouquinho da profissão de juiz, né? Como é que isso está sendo encarado? A tecnologia, a mudança de hábito, como é que está isso? Olha, Neto, o que acontece... Veja bem, eu acho que a profissão de juiz é uma profissão extremamente difícil, tá certo? Acho que hoje nós temos alguns instrumentos, algumas ferramentas que nos ajudam um pouco mais. Na época que eu comecei lá atrás, a gente não tinha ferramenta nenhuma. Na verdade, era tudo... As pesquisas eram todas feitas em livros, né? Hoje, a internet ajudou demais. Você consegue hoje dar vazão numa quantidade muito maior de serviços. O volume de serviço que você consegue soltar é muito maior. Se nós fôssemos comparar hoje com a época que eu entrei, por exemplo, você jamais conseguiria tocar uma vara hoje de 7, 8 mil processos. Nossa, né? Que é o normal, que é a média. Né? Naquela época era um número bem menor, em torno de 3 mil, 2.500, 3 mil, mas era tudo feito na unha, assim, como a gente costumava dizer, né? Máquina de escrever. Olha! Né? Hoje as audiências são todas gravadas, o juiz não tem que fazer ditado. Antigamente você tinha que fazer ditado, né? Para o escrevente. O escrevente está ali registrando. Depois evoluímos um pouco para a máquina elétrica. Da máquina elétrica evoluímos para a estenotipia, que era aquela maquininha que a gente vê nos filmes, que são códigos, né? Que você faz, você pega o que a testemunha está falando, e depois aqueles códigos eles são decodificados numa lauda, e aí você tem o depoimento completo. E aí evoluímos para a gravação das audiências. Então, isso facilitou demais. E quando chegou a pandemia, nós estávamos nos preparando para começar a fazer as audiências em videoconferência. Foi até montada uma sala no fórum, preparada para isso. Isso no período do... Um pouquinho antes da pandemia. Olha. A pandemia começou em março, mais ou menos. O fechamento começou em março. E essa sala foi preparada em outubro, mais ou menos. Setembro, outubro. Para a gente começar a fazer as videoconferências, ou seja, as audiências virtuais. Tentar reduzir o volume de preso, passeando para lá e para cá. Bom... Fizemos, a sala veio, foi montada, tal. Vem a pandemia em março. Um mês depois, a gente estava fazendo audiência no celular. Olha, foi assim, uma evolução, um negócio que era... a OAB era contra, porque a OAB dizia, mas eu vou ter que ter um advogado no presídio para ficar do lado do preso, vou ter que ter um advogado na sala de audiência. Eu sei que, quando veio a pandemia, isso tudo acabou sendo superado. As questões que você tinha no entorno das videoconferências, ou das audiências virtuais, como alguns costumam chamar, né, acabaram sendo superadas, e a gente hoje faz praticamente quase tudo virtual. Né? E facilitou muito, viu, Neto? Facilita demais. Quando você está sentenciando, tem dúvida, clica lá num botãozinho, abre o depoimento, você consegue ver o semblante da testemunha, você consegue acompanhar. Quer dizer, então, certo, isso é interessante que você falou, até para o público que está em casa. A leitura também do juiz, do profissional, é também uma leitura corporal, né, da pessoa que está ali, correto? É importante isso, você ter esse contato direto com a testemunha, embora por videoconferência, mas esse contato ajuda muito. Você lembrar de detalhes, né? Algumas reações que acontecem em audiência, que você acaba juntando com todo o conteúdo probatório para decidir. E assim, Neto, quando você decide, até eu estava explicando hoje para uma estagiária exatamente isso. Quando o juiz decide, ele decide com convicção. Perfeito. A partir do momento que você decidiu, você põe a cabeça no travesseiro e dorme, porque você acha
que aquela é a decisão correta. Né? Então, voltando no início da sua pergunta, hoje se glamourizou muito também a carreira do juiz. Muitos jovens aí estão pleiteando entrar no judiciário, né? Mas é preciso que eles tenham consciência de que é uma profissão difícil, trabalhosa. O começo, você começa como juiz substituto, aí você vai para uma cidadezinha pequena, né? Que só tem normalmente um juiz. Depois é que você galga um segundo estágio, você vai para uma cidade um pouquinho maior, que normalmente são 2, 3 juízes, até você chegar numa comarca tipo Piracicaba, que a gente chama de entrância final. Aí assim, aí aqui são vários juízes, várias especializadas e tal, mas até você chegar aqui demanda um tempo, e daqui o próximo passo é o tribunal. É o tribunal. Então, no meu caso, por exemplo, eu já tenho tempo para ir como juiz substituto, não titular ainda, né? Que a gente chama de juiz substituto em segundo grau, mas para desembargador ainda, eu acho que demora uns 2 ou 3 anos, talvez um pouquinho mais. Mas isso é previsto na sua carreira, então? É previsto na carreira. A carreira termina em São Paulo. Nem todos chegam hoje a desembargador, não tem, muito difícil, porque é muito afunilada a carreira, né? Hoje nós somos aí cerca de 3 mil juízes no estado, né? E com 300 cargos em São Paulo, cerca de um pouquinho mais de 300 cargos. Então é muito difícil de você chegar lá. Né? É bem complicado. Mas é o tempo que rege, na verdade, a sua trajetória. Agora, uma dúvida me veio, na cidade menor, como você falou, o juiz que ali está, ele dá conta de todas as, se assim que se fala, né? São as varas. Então, ele tem que dar conta da questão dos presos, no sentido de criminosos, né? Tem que dar conta da separação de um casal, por exemplo. Como é que funciona isso? Na verdade, nas cidades menores, são varas que a gente chama de varas judiciais. Você faz tudo. Tá. Então, você faz crime, você faz infância, você faz cível, você faz família, você faz de tudo. Fazenda. Então, é tudo centralizado num juiz só. Na verdade, normalmente, não é uma regra, mas normalmente, nas cidades menores, as causas são de menor complexidade. Perfeito. Né, o que ajuda um pouco na hora de você decidir. Normalmente, nas cidades menores, você não tem um fluxo de presos muito relevante, porque cada vara tem uma característica. Por exemplo, a vara criminal, ou seja, aquela que você cuida dos presos, você tem audiência diariamente. Então, são muitas audiências. Por exemplo, na minha vara, que é a vara de fazenda, hoje, você já quase não tem audiência. Tem audiência de uma vez por semana, né? E nos outros dias você se dedica a sentenciar, a fazer os despachos de andamento processual. Então, cada vara tem uma característica. Por exemplo, família. Família, não são tantas audiências como da vara criminal, mas são audiências muito demoradas. Né? Porque briga de família, marido e mulher separando, tem questão de filho, tem questão de bens, né? E vou dizer uma coisa, parece que as pessoas quando chegam no judiciário para separar, parece que elas trazem todo o ódio daquela relação, né, embutido ali. Naquele momento, né? E aí ali vira um conflito, né, tudo vira motivo, né? Então, eu falo que de separar talher, né, aquelas coisas de até os talheres vão separar. Então, cada vara tem a sua característica. Mas eu confesso, viu, Neto, de um modo geral, todas elas são muito trabalhosas. Perfeito. Temos participação, estamos conversando aqui, trocando ideias, né? Com o nosso juiz de direito aqui da cidade de Piracicaba, Wander, sempre prestativo aqui conosco, né? Em participar e conversar com você de casa, né? Que é essencial trazer informação para você que está em casa. Vamos ver a participação? Pode abrir para nós? Olá, Neto, estou assistindo o programa e queria perguntar ao Dr. Wander. Eu me lembro de ouvir, uns anos atrás, sobre um projeto de uma cidade judiciária em Piracicaba. Vai acontecer?
Fernandes, é isso aqui? Fernandes, obrigado. Fernandes, parabéns pelo programa. Dr. Wander, que é um grande profissional. Concordo com o Fernandes, há um tempo atrás, inclusive até o espaço próximo da Unimap, correto? Como é que está isso? Na verdade, veja só, quando eu assumi a diretoria, em meados dos anos 2000, a nossa ideia era construir um prédio novo, que pudesse agregar ali Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Judiciário Federal, como nós temos em algumas cidades, que era a tal da cidade judiciária. Porque acabou sendo lá perto da Unimed, porque nós tínhamos um problema naquela época, que era o tráfico de presos. Perfeito. Cada vez que você tinha uma audiência mais complicada, fechava tudo, vinha helicóptero às vezes, a população se assustava, era um problema. Com a evolução, né, voltando, o terreno nós conseguimos o terreno, começamos a discutir o projeto com o governo do estado, tivemos lá algumas reuniões em São Paulo com os prefeitos que passaram e tal. E esse projeto foi ficando lá meio que engavetado no governo, trocava o governo, parava um pouco. Vinha, no final do ano saia a verba, tal, não sei o quê. E atualmente, Neto, nós já não temos mais a necessidade de um prédio tão grande como aquele. Porque, como eu te falei, antes você tinha, todas as varas tinham audiência todos os dias. Sim, sim. Todas as salas de audiência estavam todas entupetadas de gente. Pra você ter uma ideia, nessa época nós chegávamos a receber no fórum de cerca de 4 a 5 mil pessoas num dia. Puxa, no dia? No dia, no movimento diário ali. Entra, sai, certidão, assina carteirinha, audiência, advogados. Os advogados praticamente todos eles iam ao fórum diariamente, né? E isso falando do fórum aqui em Piracicaba, que fica numa área, né, meio central, residencial, mas que vamos pensar comportar todos esses veículos, entendeu? Essas pessoas, era uma loucura, né? Era uma loucura. Então, a nossa ideia era essa. Aí o tempo foi passando, né? Hoje nós temos um problema de prédio, mas é um problema de estrutura de prédio, né? E, na verdade, aquele prédio lá da Unimap, aquele que seria na frente da Unimap, hoje acabou meio que descartado. Entendi. Por enquanto, não é uma coisa definitiva, né? Porque nós não sabemos também se esse nosso prédio, se ele vai... O que aconteceu, até para quem está em casa entender, porque vocês tiveram que evacuar o prédio ali, foi isso? Na verdade, Neto, o prédio ele foi construído em 88, ele foi terminado em 88. E ele era um U. Uhum. Na verdade, ele era um U ali na quadra. Sim. Depois, no final da década de 90, esse prédio sofreu uma ampliação e, na verdade, ele virou um O. Ou seja, fechou ali no fundo, né? Essa parte que fechou no fundo, ele está com um solapamento embaixo ali no térreo. O térreo ele está com o piso deu uma afundadinha ali. Uhum. E dia desses aí, os funcionários sentiram que as paredes estavam vibrando. Então, aí o Dr. Douglas, que estava na diretoria, respondendo pela direção, entrou em contato com o tribunal e entenderam por bem, falou, vamos tirar os funcionários, vamos para o home office, fazemos uma avaliação, se não tiver nenhum problema, amanhã ou depois, na semana que vem, a gente volta ao normal. Fizeram, então, um laudo, foi feita uma perícia, constatou-se que não há nenhum risco de colapsar a estrutura, né? Mas entenderam por bem, vamos tirar os funcionários aqui do térreo, onde está esse afundamento, assim, e vamos avaliar direitinho o que vai ser feito e tal. Então tá assim, não tem risco nenhum, segundo todos os engenheiros da prefeitura, os engenheiros do tribunal que tiveram aqui. É possível que até essa vibração tenha sido pelos motores dos aparelhos de ar-condicionado que estavam ligados. Perfeito. Né? Então, na verdade, foi mais um susto. E por precaução. Nós tomamos essas medidas. Junto lá com o tribunal, tomamos essas medidas. Mas aparentemente não há risco nenhum.
Perfeito. Pelo menos segundo os técnicos. Perfeito, perfeito. Vamos para a participação. Troca de ideias hoje com o Wander, juiz de direito, está aqui chegando para nós. Boa noite, pessoal. Sou a Rosa, tenho uma curiosidade para ser juiz, precisa prestar concurso ou é por indicação? Como funciona? Tenho uma neta que está cursando direito e já ouvi ela dizendo que gostaria de ser juíza. Muito bom. Na verdade o curso é o de direito, não é por indicação. Você faz um concurso, é um concurso de várias fases. Hoje você precisa fazer um exame prévio para se habilitar, que foi uma criação do Supremo Tribunal Federal por intermédio e do CNJ pelo intermédio do ministro Barroso, né, que foi um dos defensores da ideia. Então, hoje você faz uma prova e, se habilitado, você então está habilitado a fazer o concurso. O concurso, então, como eu te disse, são várias fases. Fase escrita, fase de testes, psicotécnico, fase oral, né? E, se aprovado, você assume, então, como juiz substituto. O juiz substituto é aquele que eu te disse. Que você falou. Ele escolhe uma vaga, ele vem para uma cidade, fica um período aqui como substituto, e depois então ele vai para uma cidadezinha pequena como titular de primeira. Perfeito. Agora, no seu caso, você escolheu ficar em Piracicaba. Você passou por esse período e falou, não quero ficar. Sim, eu passei. Na verdade, eu fui substituto em Botucatu. Tá. Depois de Botucatu, eu fui para Itariri, que é lá perto de Peruíbe. Peruíbe, isso. De Itariri, eu fui para Birigui. Isso num período de quanto tempo? Só para a gente entender, porque daí você vai a família, né? Tem todo o deslocamento, né? Tudo, né? Até porque uma das exigências, salvo em algumas hipóteses, o juiz tem que morar na comarca. É uma obrigação você residir na comarca, né? Há exceções. Por exemplo, nós temos colegas aqui que moram em Limeira, que moram em Campinas. O tribunal autoriza desde que, por exemplo, igual na cidade, tem outros juízes, né? Tem outros juízes, inclusive, da mesma vara, por exemplo, vara da família. Tem uma colega que mora em Limeira, vara criminal, tem uma colega que mora em Rio Claro, viaja todo dia. Né? Então, o tribunal normalmente autoriza, porque tem outros aqui e não tem comprometimento. Sim. Né? Mas aí tem algumas regras específicas que elas têm que cumprir e tal. Então, normalmente o juiz tem que ir. Né? Eu tive uma carreira assim, muito rápida no começo. Né? Então, em 2 anos, eu fiz essas 3 cidades. Essas 3 cidades, olha. Mas hoje, por exemplo... Em 3 anos, assim. É isso? Em 2 anos. Em 2 anos você fez essas 3 cidades? Em 2 anos. E aí a família acompanha, filhos, filhas... Você tem que ir de mudança. Né? Normalmente você vai de mudança. Não é muito fácil. Não é muito fácil, não. Mas é uma carreira extremamente prazerosa, gratificante. Uma das coisas que eu reputo que talvez seja a maior realização da minha vida é quando você dá uma sentença e sabe que aquela sentença teve efetividade em conceder o direito a quem tem direito. Né? Então, eu acho que isso é o que assim, te dá energia para você continuar, estar sempre com vontade de fazer mais. Né? É uma coisa muito, 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 muito assim, prazerosa quando você consegue satisfazer o direito de alguém. Né? Bonito isso. Sim, e mesmo no crime, Neto, eu sempre costumava dizer, eu fui juiz do crime aqui durante 15 anos, né? Eu costumava dizer que, mesmo no crime, o criminoso normalmente ele tem consciência de que ele errou, né? E as provas, quando você decide, como eu te disse, com convicção. Porque as provas realmente indicam que ele foi o culpado, que ele foi o responsável. O juiz é um cara que já existe para desagradar sempre 50%. Né? Sempre, né? Sempre. É verdade. Né? Mas, fala que até às vezes a gente se supera e desagrada um pouco mais. Mas, na verdade, é isso. Faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, mas é extremamente prazeroso. É uma carreira extremamente gratificante. Eu acho maravilhosa. Sou apaixonado. Apaixonado, né? Te vê isso. Vamos dar uma olhadinha aqui, mais perguntas chegando, estamos ao vivo. Vamos lá.
Porque o juiz do Supremo Tribunal Federal é nomeado, né, como ministro. Boa noite, me chamo Lúcio, gosto do seu programa. Obrigado, Lúcio. E aí, Vanderlei, como é que funciona? Até para a gente entender, vou agregar um pouquinho, que aí tem um fato curioso que eu gostaria também de entender. Como chega no Supremo Tribunal Federal? Né? Você falou da sua carreira, né? Até onde ela pode chegar, e aí é um plano também que pertence a você, uma escolha sua também, né? Na verdade, assim, para chegar, o meu último estágio de carreira é o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tá. Né? Porque eu sou juiz estadual. Agora, no Supremo é diferente. No Supremo, para você ter uma ideia, até 1988, o cidadão não precisava nem ser bacharel em direito. Ele bastava ter o que a Constituição definia como notável saber jurídico. Tá. Né? O que você já denota um pouco que o Supremo é um órgão diferente. Tá? Então, lá é nomeação. Nomeação pura e simples, o presidente nomeia, o Senado aprova, né, e o cidadão assume como ministro do Supremo Tribunal Federal. Não há um concurso, não há nenhuma exigência de carreira anterior, basta que ele seja bacharel em Direito, né, tenha o conhecimento jurídico, né, e que seja nomeado pelo presidente da República. Por exemplo, pode ser de carreira ou não. Pode ser um advogado, pode ser um promotor, pode ser um bacharel que nem, na verdade, advoga. Né? É nomeação, basicamente nomeação. Nós temos lá, na composição do Supremo hoje, nós temos, por exemplo, advogado-geral da União, como o último nomeado pelo André Mendonça, que foi nomeado pelo Bolsonaro. Temos lá o Gilmar, que foi advogado-geral da Advocacia Geral, que foi nomeado pelo Fernando Henrique. O Fux, por exemplo, foi juiz. E só troca quando aposenta? Só quando aposenta. Não acompanha o governo, né? Só quando aposenta. Não. O cargo é vitalício e você só sai com a aposentadoria. Você não tem nenhuma forma de tirar, eventualmente, a não ser por crime de responsabilidade, que aí o Senado teria que tomar medidas contra um ministro supremo, mas é muito difícil. Agora, a gente vê um impasse, né? Acho que nesse sentido também, e a gente viu um destaque muito grande do Supremo Tribunal Federal, justamente nos últimos anos aí, e eu coloco isso que foi paralelo ao próprio governo, né? Quer dizer, o governo sempre foi algo de destaque, porque está ali para governar, né? Mas o Supremo Tribunal acabou tendo um destaque praticamente igual, né, Vander? Isso eu acho que foi a primeira vez no país. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Neto, na verdade, eu costumo brincar que hoje a população sabe dizer quem são os 11 ministros do Supremo e não sabe os 11 jogadores da seleção brasileira. É verdade. Né? A gente costuma brincar com isso. Mesmo. Mas, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Há alguns anos atrás, o judiciário, que era uma coisa muito distante, o judiciário sempre foi muito distante da população. Verdade, né, Neto? verdade. Nós tínhamos na nossa lei orgânica um entendimento que alguns faziam, que eu entendi um pouco diferente, mas havia um entendimento de que nós não deveríamos dar entrevista, porque nós não poderíamos falar sobre o processo. Eu posso me manifestar sobre o que eu quiser, né? Eu não posso falar sobre um processo que está em andamento e tenho que tomar o cuidado de não falar sobre temas que podem eventualmente vir a ser colocados sob meu julgamento. Até para não demonstrar uma opinião prévia, uma opinião prévia. Perfeito. Tá certo? Mas nada me impede de dizer que eu sou São Paulino, que eu gosto de São Paulo, que eu amo 15 de Piracicaba. Isso, nada me impede de fazer isso. Então, o judiciário sempre foi um órgão muito distante. Sempre teve muito distante da população. E aí, de um tempo para cá, a coisa começou a mudar quando nós tivemos, no meu modo de entender, a ascensão da TV Justiça. Perfeito. E o judiciário começou a aparecer na TV. E as pessoas começaram a acompanhar os julgamentos. Né? Então, muitas vezes, aqueles julgamentos longos, né? Muitas vezes enfadonhos, né? Nós tínhamos ministros que eram extremamente prolixos, né? Mas a população começou a acompanhar. E depois, com as redes sociais, né?
eu costumo dizer que com a liberdade que as redes sociais trouxeram para todos os temas, né? Houve uma popularização, ou pelo menos uma divulgação maior do trabalho do Poder Judiciário, e as pessoas hoje acompanham muito de perto, né? Muito de perto. Nós temos aí alguns assuntos que foram muito polêmicos, né? O próprio Supremo se politizou muito, né? Hoje a gente entende o Supremo como uma corte política e não uma corte só jurídica, né? Mas eu acredito que essa questão da TV Justiça e das redes sociais é que trouxeram o judiciário para o dia a dia da população. Muito bom. Ô, Wander, estamos chegando ao finalzinho dessa participação. Eu coloco aqui já esse pedido que eu faço, que você venha participar mais vezes aqui, até com outros componentes, para a gente conversar um pouco mais, né? Hoje a gente se prendeu aí diretamente nessa sua profissão, e tão esperada por muitos, né? E foi muito bom conversar com o público falando sobre isso, né? A gente vê a sua atuação, a sua atuação dos seus companheiros no fórum. Eu nem sei a quantidade de juízes que hoje nós temos na cidade. 22. 22 juízes. Quando eu cheguei, nós éramos em 7. Olha isso, né? E aí o volume foi exigindo e foram criando-se novas varas, né? E hoje nós somos em 22. Em 22, né? Isso é muito bom, né? A gente sabe dessa estrutura humana que é necessária por uma demanda, como você falou. Infelizmente, quando chega ali para nós, é essa divisão, né? E tem que se ter uma opinião sobre. Mas a gente fica muito feliz de ter essa possibilidade de apresentá-lo um pouco mais, né? Sobre a profissão, e feliz de tê-lo aqui sempre. É sempre um prazer, né? Estou sempre à sua disposição. Eu acho que nós temos a obrigação de trazer esclarecimentos para a população. A população, como eu disse, durante muito tempo a gente ficou muito longe da população. E a população, às vezes, custou a entender um pouco da nossa dinâmica de trabalho, do nosso dia a dia, como é que funciona o volume de trabalho que nós temos. Você vê minha vara, é uma vara de mais de 200 mil processos. Olha, porque ela tem as execuções fiscais do município, né? Mas eu tenho cerca lá de 10 mil processos cíveis. Então, hoje tem a segunda vara, né? Na época que eu assumi tinha só a primeira, né? Mas hoje nós temos a segunda vara também, que nos auxilia muito, né? Então, essas características a população desconhece, né? É um trabalho realmente muito oneroso. Você tem que se dedicar mesmo afinco. E essa situação que você falou, né? Essa tecnologia que veio, eu acho que isso não volta mais, né? Quer dizer, é daqui para frente, tendo mais ferramentas para o desenvolvimento melhor do trabalho, né, Wander? E nós vamos em breve voltar aqui para bater um papo sobre a inteligência artificial, que está começando a tomar conta hoje dos tribunais. O Tribunal de Justiça de São Paulo já começa a desenhar ferramentas de inteligência artificial para nos ajudar a decidir, né? Para pelo menos fazer um pouco daquele trabalho braçal que a gente tem que fazer nos processos. Que legal. E eu acho que isso aí vai ser um tema bacana para a gente bater um papo. Pertinente. Né? Porque, cara, é uma revolução. Uma revolução. Legal. Assusta um pouco, mas é uma revolução. Mas é uma revolução. Vamos ver a última participação, então, para encerrar o nosso quadro. Tá aí. Boa noite, sou o advogado Carlos Augusto da Mico, obrigado. Aproveito a oportunidade para agradecer e parabenizar o Dr. Wander pelo brilhante trabalho como juiz de direito e como magnífica pessoa. Que legal, obrigado, isso aí, compartilho da opinião. Muito bom. Ô, Wander, mais uma vez, obrigado, viu? Que é isso, eu que agradeço. Estamos sempre à disposição. Obrigado pela sua participação. Até nosso quadro Troca de Ideias, que volta terça-feira que vem também. Obrigado, doutor Wander, sempre muito gentil conosco aqui, sempre participando do programa Piracicaba Agora. Lembrando que nesse quadro, terça-feira, nós estaremos aqui com a presença, também participando conosco, Eric do CIMESP, Eric Gomes do CIMESP, e também o comandante da Polícia Militar do 10º Batalhão da Polícia Militar estará conosco também na terça-feira. A gente vai falar sobre segurança pública, vai falar sobre as ações da Polícia Militar, sobre a carreira do policial militar. Próxima terça-feira, eu, Eric Gomes e o comandante do 10º Batalhão. Maria, chegamos ao final do programa Piracicaba Agora, nessa noite de sexta, de sábado e de domingo. Passou muito rapidinho e a gente quer agradecer muito a companhia de todos, desejar um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Obrigado a todos, nada de ser diferente. Fique com Deus, até segunda. Tchau.
PUESP está presente em todo o estado, em cada sala de aula, na vida de cada profissional da educação. Em defesa da escola pública gratuita, laica e de qualidade, da dignidade profissional de seus associados, da cidadania plena e da democracia. Comunicado de responsabilidade da PUESP.